Voltei com novos argumentos. Antônio Galvão, pilastra da verdade, sempre grato por todos vocês neste canal terem me apoiado e estão me apoiando. Para mim é muito gratificante. Um abraço forte e caloroso de Antônio Galvão. Presta atenção que eu vou falar aqui nesse vídeo. 3 problemas da religião cristã. 3 problemas seríssimos que tem a religião cristã. Quando eu digo a religião cristã, eu estou descartando neste vídeo a religião dos islâmicos, estou descartando a religião dos hindus, estou descartando a religião dos indianos e religiões que não trabalham com nível cristão. Eu estou falando sobre a religião cristã. 3 grandíssimos problemas que isso é um paradoxo sem precedente. Vamos para a vinheta e em seguida eu entro com o meu argumento. Pilastra da verdade. Voltando com o meu argumento, madeira de dar em doido, hoje tem de novo. Eu falei de 3 problemas seríssimos da religião cristã. Presta atenção. Primeiro problema da religião, que esse pode observar, analise comigo, pensa comigo, acompanhe o meu raciocínio. Esse é grande. Por exemplo, se você conversa com qualquer religioso desse aí, que seja católico, que seja protestante, que tem um cristianismo como base, Cristo como base, Deus, Jeová, tanto Velho como Novo Testamento, tanto o Primeiro como o Segundo Testamento do conto do seu vigário da Bíblia. Preste bem atenção. Aí se você dizer que não acredita em deuses, e principalmente no Deus de Israel, no Deus que é realmente o da base cristã, aí ele vai te fazer certa pergunta. Ele vai te fazer a pergunta seguinte: como é que você não acredita em Deus? Que Deus não fez todas as coisas? Que Deus não criou a vida, não criou tudo, não criou o homem? Como é que você pode determinar isso e acreditar que tudo possa ter surgido do nada sem ter um Criador? E ele vai reforçar a tese, batendo nesta tese de que Deus existe, referindo-se a Jeová ou Cristo, porque não tem sentido de nada ter acontecido do nada. As existências das coisas, principalmente das vidas, de todos os corpos, que sejam corpos celestes como também corpos materiais, de objetos ou vidas em planetas e principalmente o planeta Terra, não tem sentido de qualquer desses fragmentos tiver nascido do nada. Ok, mas esse é o maior problema, o primeiro e grande problema da religião, é acreditar que alguma coisa surgiu, porque não tem como algo vir do nada sem ter um Criador. Mas quando joga para o Deus que eles acreditam, eles dizem assim: Deus nunca foi criado, Deus nunca teve início e nunca terá fim. Espera aí, mas vocês não estão reforçando que não tem como algo nascer do nada? Não é vocês que dizem isso, mas tudo funciona depois de Deus. Como é que um ser vai existir sem ter criado por alguma coisa, sem ter sido criado por algo? Então, o problema maior da religião é achar que quando joga para Deus, o impossível é o possível. Mas quando joga para a realidade das coisas existentes, materiais, não tem como acontecer nada do impossível. Tudo teve um possível, um Criador.
que criou o início de tudo, alguém que iniciou. Mas Deus não. Deus, ele não foi criado porque ele nunca foi criado. Ele surgiu assim. Passo de mágica, ele surgiu. Ou nem existiu esse passo de mágica. Não. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Vocês querem loucuras piores do que essas na mente desse povo? Você quer uma loucura pior do que essa, cara, acreditar numa coisa dessa? Porque dentro da religião cristã, acreditar que Deus, Jeová, o Pai de Cristo, Cristo como Filho, mas como Deus também, foi o Criador de todas as coisas, então existia um Criador para Deus, um Deus que criou Deus. E como se não bastasse, vamos sempre retrocedendo para chegar, que nunca vai chegar, em alguém que nunca foi criado, ou algo que nunca foi criado. Ou seja, se Deus de fato existir, para vocês religiosos, vocês têm que acreditar que existiu um Deus que criou Deus. Vocês têm que acreditar que existiu um Deus que criou um Deus que criou Deus. Vocês têm que serem forçados a crer que existiu um Deus que criou 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 Deus, e aí sucessivamente sem fim. Então nunca vai existir uma vida ou alguma coisa que não tem sido criada, e principalmente Deus. Mas para vocês não. Para vocês, a resposta de vocês é essa: nada pode ser criado do nada. Mas Deus foi criado do nada? Deus surgiu do nada? Mesmo porque a palavra existir deriva-se daquilo que teve início e que um dia vai ter fim. Mas tem um monte de religioso na internet. Deus existe por conta disso e por conta daquilo, e não sabe que a palavra existir é uma palavra mera, é uma palavra simples dentro do contexto de um significado de algo que foi criado. Nem isso vocês prestem atenção, né? Nem isso vocês prestam atenção, né? Esse é o primeiro grande problema da religião. O problema da existência, a existência de algo que nunca foi criado por nada, que é a existência de um Deus que nunca foi criado, mas ele existe. Se ele existe, ele teve princípio. Cadê o princípio? Onde é que está o princípio? Não teve princípio e nunca terá fim. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura, isso é uma agressão à minha inteligência, acreditar que vocês acreditam em um Deus assim. Eu posso também inventar assim um Deus assim, dizer pronto, eu acredito em um Deus que você não está vendo, que me criou, e ele nunca foi criado por nada. Eu coloco o nome desse Deus, determino um título para esse Deus, faço lá um livro com o meu punho, dizendo que Deus mandou para passar para as pessoas como ordens, e você vai contender o tempo todo comigo, porque eu vou dizer para você que eu acredito nesse ser que nunca foi criado, porque sempre existiu e sempre vai existir. Então isso é loucura. Você pode criar qualquer figura, qualquer personagem, qualquer fantasia. Assim, criar você pode inventar. Agora, quando puxa para a realidade, não tem sentido. Esse é o grande problema. Um Deus que nunca foi criado, que foi criado do nada e criou as coisas que não tem como essas coisas serem criadas do nada. Vamos para o segundo grande problema da religião. Segundo grande problema da religião. Está nesse título que eles usam o tempo todo dentro das quatro paredes. O Deus que nós acreditamos é um Deus onisciente, o único que sabe de todas as coisas, onipotente, onipresente. Onisciente, digamos, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo, ele tem ciência do passado, do presente e do futuro, de todos os tempos que existiram, que existem, que existirão. Tá? Ele sabe quantos grãos de areia tem no planeta Terra, nos oceanos. Ele sabe de tudo
tudo de cós salteado. Ele conhece quantas gotas de água tem no planeta Terra, lençol freático, oceanos, rios, fontes, poças. Ele sabe de tudo, até aquela água mineral que está ali para ser vendida. Ele conhece quantas gotas foram selecionadas, né? Selecionadas não, foram juntas e tratadas para as pessoas consumirem. Sabe de tudo. Não, ele conhece, sabe de todas as estrelas, porque foi ele que as fez. Onisciente. Aí esse Deus é um Deus do impossível, porque ele sabe de tudo, coisa que nem a matemática consegue precisar, discernir, mas ele consegue, porque ele é Deus, porque ele é um Deus da imaginação. Um Deus da imaginação, ele pode tudo mesmo, com certeza. Um Deus da fantasia mental, ele pode tudo. Só que com toda a sua ciência, onipotência, poder sobre tudo, tudo, principalmente sobre os fenômenos naturais, não foi capaz de discernir e entender o pensamento futuro que teve. Futuro, eu digo, porque quando ele criou, segundo a religião, Lúcifer, Satanás, como um dos seus filhos no céu, colocou como regente do coral celestial, dando o nome de estrela da manhã, ele não conseguiu discernir o pensamento futuro de Lúcifer, que seria o seu maior inimigo, destruidor de uma gigantesca parcela de tudo que ele construiu no planeta Terra e quem sabe lá em outros planetas. Ele não sabia disso, só que ele é onisciente, mas a religião cristã não para pensar isso. Não, mas isso aí é mistério, porque é assim, quando eles não conseguem discernir e quando aquilo não tem sentido, eles jogam para o campo do mistério. Só Deus consegue explicar. Tá se vendo que isso é uma loucura, gente? Então esse é o segundo grande problema da religião, é colocar um Deus onisciente de tudo, sendo que o sentido é que se ele fosse isso, se ele fosse onisciente, onipotente, onipresente, jamais ele permitiria, ele deixaria acontecer um pensamento negativo que aconteceu com esse chamado anjo estrela da manhã e tornar o seu maior inimigo. Eles não param para pensar isso, infelizmente. Aí nós ateus que falamos isso no profundo, estamos errados, somos hereges, somos excomungados. Enfim, vamos lá entender, né? A mente humana de pessoas alienadas, atrofiadas, sabotadas. E vamos para o terceiro grande problema da religião: a vigilância de um Deus dentro da sua onipresença. Um Deus que está te vigiando, está me vigiando, está vigiando uma formiga, está vigiando um escorpião, está vigiando uma lagarta, está vigiando um pássaro, um urubu que passa aí voando no ar, entendeu? Em busca da sua comida podre. Está vigiando, entendeu? Um cavalo lá, entendeu? No pasto, um boi, uma ovelha, um porco, um cachorro. Ao mesmo tempo ele está vigiando todos os 7 e uma porcentagem de bilhões de pessoas na face da Terra, vigiando a todos os momentos. Entra no banheiro, sai do banheiro, ele está vendo. Entra dentro de casa, sai de dentro de casa, ele está vendo. Vai na feira, vai no mercado, vai em todos os lugares, ele está vendo. E ele está conseguindo discernir tudo que está acontecendo de uma forma coletiva de cada um, 100%. Ah, que loucura!
um Deus que vigia, que passa o tempo todo bisbilhotando a vida de todos, a vida de cada um. Deus bisbilhoteiro, um Deus que vigia todos. Esse é o grande problema da religião, que eles falam, sustentam a tese de que Deus vigia todos. Ó, o barulho, tem alguém usando uma furadeira ali. Todos, em todos os lugares. Só que eles não param para pensar que um Deus que vigia todos, monitorador, bisbilhoteiro, como seria um Deus desse vendo, observando uma criança sendo violentada e ele não faz nada? Uma pessoa sendo assassinada, enterrada lá no meio do mato. Ele está observando tudo, ele não pode interferir com nada, né? Só com quem ele quer no momento que ele quer. Que acontece aí de testemunho aí e de vídeo dizendo que Deus matou bandido, que foi, se levantou contra crente. Tudo mentira, tudo conversa para boi dormir e acordar no matadouro. Tá entendendo? Mas crianças, pessoas inocentes, ele deixa coisas horrendas acontecerem contra essas pessoas, que ele podia apenas simples, uma ação simples conseguia impedir uma coisa dessa. Mas religioso não pensa nisso não, né? Nada. Deus não faz isso porque Deus sabe de tudo. E os infelizes, Deus deixou uma criança morrer daquele jeito, num acidente, ou uma bala perdida, ou violentada, porque Deus conhece o futuro e ele sabe que lá no futuro aquela criança poderia fazer uma coisa pior. Aí Deus deixou, fez isso, mas não deixou que nada acontecesse na infância de Adolf Hitler, né? E Adolf Hitler, Osama Bin Laden, e outros que matam aí em série. Deus não fez nada, não importou que nada acontecesse, não interferiu em nada, deixou viver. Mas às vezes uma criança, filho de uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, morre soterrada, morre violentada, morre com uma doença, e que com certeza aquela criança posteriormente não ia ser um Adolf Hitler, um Osama Bin Laden. E esse Deus monitorador, vigilante, vigiando todos, bisbilhoteiro, veio e não faz nada. Então, se existe loucura pior na face da terra do que religião, eu preciso conhecer. Não há. Não existe loucura pior do que religião. O ateísmo é a descrença dessas loucuras, cara. Isso é ateísmo. O ateísmo não é um sistema, como eles estão dizendo aí, contra pessoas, contra coisas boas, não. O ateísmo é contra coisas ruins, contra tudo é tipo de injustiça, é isso. Pelo menos o ateísmo que eu conheço, referindo-se à minha pessoa. Que ateísmo para mim não é um sistema, não é um grupo organizado. Ateísmo é apenas a descrença da existência de uma divindade por conta de não ter sentido existir uma divindade vendo, monitorando todos e deixa coisas horrendas acontecerem com pessoas humildes e pessoas que são destruidoras de vidas, destruidoras de tantas coisas, deixa viver com vida e saúde, entendeu? Muitas pessoas aí vivendo com vida e saúde e só vive para destruir pessoas, destruir muitas coisas. Olha só, eu vou encerrar meu vídeo, madeira que dá em dor, mas eu sempre falei, sempre vou falar no final dos meus vídeos, eu fui, mas volto e volto com novos argumentos. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.